Fala galera do Nuvens de Valores, 16 de setembro de 2023, sábado, mais um vídeo de fechamento semanal para vocês, um vídeo continuando as análises que fizemos ontem. Para quem ainda não assistiu o nosso vídeo de ontem, trouxemos já a Magazine Luiza, a Prio 3 e outros ativos sempre bem requisitados, sempre bem pedidos aqui no nosso canal. Já fizemos o vídeo de ontem, agora vamos continuar aqui com mais alguns ativos para vocês. Hoje, sábado, dia 16, vamos começar aqui por IRB, outro ativo que a gente sempre trouxe muito aqui no nosso canal, faz um tempo que a gente não traz uma atualização do gráfico, então, começando por IRB. Essa semana fechamos nos R$ 40,50, estamos aqui no nosso gráfico semanal. Primeira coisa que a gente vai olhar, o preço em relação às nuvens, a gente segue dentro das nuvens de Shimoku, ou seja, segundo as nuvens de Shimoku, a gente permaneceria com uma tendência indefinida, uma tendência fraca. A nuvem futura ainda permanece verde, mas o que mais nos interessa aqui, primeira coisa que a gente gosta de ver também no nosso canal, é o preço em relação à nossa média vinho. A média vinho é a média longa do Ishimoku. O ativo permanece acima dessa média desde a semana de 24 de abril de 2023. A gente já cobria a IRB no canal, a gente até chamou a atenção de quem tinha interesse no ativo. Não quer dizer que fechou acima, que o ativo vai disparar ou vai cair, mas a gente gosta de ver o ativo quando ele começa a performar acima dessa média longa aqui do nosso Ishimoku. A gente ainda estava aqui na região dos R$ 31,47, R$ 34, ou seja, deu uma bela pernada de alta e foi na semana de 24 de abril de 2023. Vamos ver rapidamente quando tinha sido a última vez que a IRB havia fechado acima dessa média. Tinha sido aqui na semana de 26 de janeiro de 2021, ou seja, a gente ficou mais de 2 anos trabalhando abaixo da nossa média vinho, média Kijun do Ishimoku, a nossa média de 26 períodos. Olha, observe que na semana aqui de 26 de junho, ela fechou acima, e na semana seguinte, já a partir de 1º de fevereiro, semana de 1º de fevereiro de 2021, ela começou a fechar abaixo dessa média, ainda na região dos 207,30 centavos. É claro, a gente ainda não tinha tido essa questão do agrupamento de ações, ou seja, era um outro momento aqui da nossa IRB, mas é interessante a gente ver que o ativo realmente ainda continua a fechar acima dessa média vinho. Vamos trazer aqui para vocês o ponto exato. A média vinho do Ishimoku está aqui na região atuais R$ 37,30. Interessante aqui manter o fechamento acima dessa média, é uma média que a gente gosta sempre de estudar aqui no nosso canal, R$ 37,30. A média aritmética de 80 também serviu exatamente como uma região de resistência. A gente trouxe aqui no canal em meados de julho. Acredito que a última análise nossa foi em agosto. Esse mês a gente não trouxe a IRB aqui no canal, mas percebam como a nossa aritmética de 80 serviu exatamente aqui como uma região de resistência, e a aritmética de 80 no momento está na região dos R$ 46,57. Então a gente gostaria de ver IRB com algum fechamento aqui acima dessa média, para quem sabe a gente começar a acreditar no ativo ensaiar uma possibilidade de uma pernada de alta, ou pelo menos testar esse topo anterior aqui, mais ou menos na região dos R$ 53, R$ 55,45, máxima de 10 de julho de 2023. Muita atenção, porque a gente percebe que também a nossa exponencial de 21, essa linha vermelha, nossa média que a gente gosta também de ter no nosso gráfico, vem servindo como uma região de suporte. Importante também, de preferência, a gente não perder essa exponencial de 21 aqui na região. Essa semana estava na região dos R$ 39,87. Muita atenção, a gente observa que o ativo bateu ali na aritmética de 80 e ensaia uma certa lateralização, porém a gente ainda continua acima da aritmética de 50, da exponencial de 21, acima da média longa, e dá para acreditar, quem sabe, no ativo continuar algum tipo de valorização. Mas muita atenção caso ele comece a perder, seja a exponencial de 21, seja até mesmo a média lenta do Ishimoku. Vamos analisar aqui os demais indicadores. A gente observa que o nosso DMI segue robusto, o DMI positivo verde acima do vermelho, sem grandes novidades. Nosso ADX aqui deu uma desacelerada, e a gente observa o quê? Que o ativo também desacelerou aqui a sua pernada de alta. No entanto, a gente ainda permanece com o nível aqui de 35, o nosso DMI positivo aqui na região dos 29 e o DMI negativo aqui na região do 15. Então, enquanto a gente não tiver ainda algum tipo de cruzamento do DMI, a gente ainda continua com algum viés altista, pelo menos pelo nosso DMI. Importante combinar
os indicadores e também estudar para ver se o operacional é interessante para vocês. Muitas pessoas também não gostam do DMI, muitas pessoas não gostam, por exemplo, das nuvens de Shimoku. Aqui a gente gosta de casar alguns indicadores para tirar alguma conclusão e também de estudar aqui junto com vocês. A gente observa que permanece com fundo verde, ou seja, o Money Flow Index permanece acima do nível de 50, nosso IFR, a linha roxa, acima do nível de 50, chama atenção apenas que o nosso estocástico já cruzou abaixo do nível de sobrecompra, também já estamos abaixo aqui do nível de 50 e cruzou novamente aqui para baixo. Muita atenção, vamos ver que o estocástico vai aprontar aqui pra gente. Interessante, que a gente gosta de ver no nosso canal. Para quem já é mais antigo, a gente gosta de preferência o IFR manter o seu nível acima do nível aqui de 50. Percebam aqui no nosso gráfico, olha só, vamos trazer para vocês. A linha roxa nossa cruzou o nível de 50 na semana de 24 de abril de 2023, que foi exatamente a semana que começou a fechar acima da média lenta do Ishimoku, a média vinho, e também foi na mesma semana que a gente teve o cruzamento de DMI negativo com DMI positivo, ou seja, um sinal aqui triplo. Não quer dizer que é para comprar ou que é para vender. A gente não faz recomendação aqui no canal. A gente apenas estuda os indicadores e os modelos aqui com vocês. Mas é interessante a gente ver que a partir do momento que fechou acima da média longa, cruzou o DMI e o nosso IFR também ganhou o nível de 50. Muita atenção que a gente observa também, olha só, que a partir do momento que ele entrou no nível de compra, muitas vezes pode fazer algum sentido fazer alguma parcial. Claro, a gente sempre ressalta que muitas vezes entra no nível de sobrecompra no IFR, porém numa super tendência ele continua aqui bonito dentro do nível de sobrecompra e continua também performando e fazendo novas máximas. Mas para quem é mais cauteloso, poderia fazer algum sentido alguma realização aqui de uma parcial para quem estava muito exposto aqui, por exemplo, em RB. Então, resumindo, o nosso IFR continua acima no nível de 50, o nosso DMI verde positivo acima ainda do DMI negativo e a gente ainda continua acima, por exemplo, da média exponencial de 21, acima da nossa média longa e também o que a gente gosta de estudar aqui com vocês, a nossa linha azul, que é a nossa Chico Span, linha de atraso do Ishimoku, a gente ainda continua com ela com cruzamento acima do preço. Claro, ainda não é uma condição perfeita e ideal do Ishimoku, mas a gente ainda continua com essa linha azul, pelo menos acima do preço, que a gente não gosta de ver, quando ela volta a cruzar abaixo do preço, podendo, sempre uma possibilidade de indicar uma retomada do viés mais vendedor, um momento mais vendedor ou baixista, como vocês queiram chamar. Então, muita atenção, vamos ver se o ativo vai continuar a lateralizar e sair alguma pernada aqui de alta ou vai perder as médias importantes exponencial de 21 e média longa do Ishimoku. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like para ajudar o nosso canal. Continue no vídeo aqui para gente, para vocês começarem a entender melhor a proposta do nosso canal. Eu trouxe também alguns ativos interessantes que estão com uma tendência de alta mais definida para vocês começarem a entender melhor a proposta aqui do nosso canal. Porém, agora vamos continuar com o Cash 3, que também está um gráfico mais delicado do que RB. RB está dentro das nuvens, no entanto, Cash 3 e Cielo, que eu vou trazer aqui para vocês, o semanal delas está abaixo das nuvens. Cash 3 na tela. Cash 3 essa semana fechou nos R$ 6,24. Foi uma semana positiva, uma alta de 0,65%. No entanto, Cash 3 renovou a sua mínima histórica. A mínima da semana foi nos R$ 5,94. A primeira coisa que a gente vai observar, para quem já é mais antigo no nosso canal, já deve até mesmo saber, a gente vai olhar o preço em relação às nuvens e às médias. Fazer o arroz com feijão, que é o básico. O preço continua abaixo das nuvens, abaixo das médias. A nossa linha de atraso do Ishimoku, a nossa Chico Span, segue abaixo das nuvens, segue abaixo do preço, relativamente também distante aqui do preço. Interessante quando a nossa linha começa a se aproximar do preço, podendo o quê? Ter um cruzamento da nossa linha de atraso com o preço, seria um indicativo, quem sabe, de um momento mais comprador para o ativo. No entanto, a gente segue distante do preço, então aqui segue um movimento mais baixista. Tem como a gente saber o que vai acontecer a semana que vem? É impossível a gente saber o futuro, mas aqui a gente sempre gosta de analisar de acordo com a fotografia do momento e por enquanto a gente segue abaixo de todas as médias. A gente tinha desenhado aqui para vocês uma espécie de um canal de baixa que vinha sendo respeitado com regiões, ó, olha só, região de suporte, 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 região de resistência também bem definida. No entanto, na semana, aqui olha só,
Na semana de 28 de agosto, a gente teve um rompimento até mesmo dessa espécie aqui de canal que a gente tinha desenhado aqui para vocês. Não foi interessante, uma queda aqui de 12,29%. Vamos observar se nas próximas semanas o ativo, quem sabe, pelo menos começa a trabalhar aqui dentro desse canal que a gente tem desenhado aqui para vocês. Mas, no entanto, por enquanto, estamos até mesmo abaixo dessa região que a gente tinha desenhado. Vamos observar também os demais indicadores. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Shimoku e algumas médias, mas não é recomendação de compra ou venda. A ideia é dividir conhecimento, bater um papo aqui com vocês. E claro, nesse vídeo eu também selecionei algumas ações, vou trazer a Irani e a Kepler, que estão no movimento mais altista. Não é para recomendação de compra, mas é para vocês também estudarem com a gente para ver também quando um ativo está com um movimento, uma tendência mais altista, porque muitas das ações que a gente traz aqui no nosso canal, muitos estão no movimento mais baixista, então ficam análises muito parecidas às análises. Então resolvi diversificar tanto o vídeo de hoje quanto o vídeo de ontem, alguns movimentos mais baixistas e outro em movimentos mais altistas. Então a gente observa aqui, olha só, a nossa Cash 3 com o nosso DMI negativo acima do positivo desde a semana de 7 de agosto. A gente gosta de ver o que? Nosso verde, nosso DMI positivo se manter acima do vermelho negativo. A gente observa também nosso ADX acima do nível de 15, ganhando força, muita atenção, caso ele comece a ganhar nível de 20 ou 25, mas é que a gente conversa aqui no canal. Pelo menos o DMI verde positivo a gente gosta de jogar a favor desse indicador. É interessante vocês também colocarem esses indicadores na tela de vocês, estudarem por conta própria para ver se esse racional faz sentido, mas a gente observa abaixo de todas as médias e nosso DMI negativo também acima do positivo. Vamos ver também os nossos demais indicadores rapidamente. Nosso IFR segue abaixo do nível de 50, nossa linha roxa, desde a semana de 31 de julho, e o nosso Money Flow Index também cruzou novamente abaixo do nível de 50. A gente observa aqui o nosso estocástico está novamente aqui numa região de sobrevenda, mas é o que a gente gosta de colocar o estocástico só para ter uma noção melhor onde ele está. A gente gosta apenas de trazer uma análise bem completa aqui para vocês, porém, o que a gente gosta mesmo é de ficar a favor das médias, a favor pelo menos da média vinho, do Shimoku, média longa, a gente observar nosso DMI verde acima do vermelho, para quem sabe, a gente gerenciar o risco. É muito importante vocês gerenciarem o risco de vocês. Nunca dê all-in uma operação. Claro, a gente não pode falar nunca faça isso ou faça isso, mas não é prudente dar all-in em qualquer operação, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com os ativos. Vídeo que já aconteceu, por exemplo, recentemente, aí nos últimos meses, com as americanas. Então a gente continua aqui com viés, uma tendência um pouco mais baixista. Vamos observar como que o ativo vai se comportar, por exemplo, a partir do momento que ele faz algum cruzamento aqui do estocástico e volta a trabalhar acima dessa região de sobrevenda, mas a gente gosta também de observar pelo menos nosso IFR acima do nível de 50, DMI verde acima do vermelho e pelo menos acima da média vinho, e mirando sempre o que? As nossas médias de 50. Observem como aqui na semana de 31 de julho de 2023, para quem é nosso inscrito, na semana de 24 de julho a gente trouxe a possibilidade de ser uma região de resistência aqui, porque o topo do nosso canal estava coincidindo justamente com a aritmética de 50, a gente conversou aqui, poderia ser uma região importante de resistência e assim o foi. Não é prever o futuro, mas é questão de estudos e possibilidades. A máxima dessa semana, por exemplo, de 31 de julho, foi R$ 10,40 e a nossa aritmética de 50 no semanal estava nos R$ 10,36, ou seja, por 4 centavos o modelo aqui não cravou a máxima, último topo relevante aqui de Cash 3. Estudem, operem, invistam sempre com responsabilidade. A gente vai continuar o vídeo agora com mais uma ação para vocês. Para quem gostou da análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal e continue aqui com a gente. Agora vamos continuar Cielo na tela, Cielo 3 com vocês. Cielo 3 essa semana fechou nos R$ 3,57. Estamos aqui no nosso gráfico semanal. Interessante a gente ver como o Cielo 3 por muitas semanas, olha só, desde aqui a partir da semana de 28 de março de 2022, continuou trabalhando aqui, começou a trabalhar acima das nuvens, se enroscou aqui nas nossas médias amarelas, que são as nossas médias de 200. Interessante ter essas médias, muitas vezes quando elas estão flat, assim, planas, o preço começa a se enroscar nas médias e foi realmente o que aconteceu. E a gente trouxe uma análise bem interessante nas últimas semanas, para quem já é nosso inscrito e acompanhou.
A gente fez um vídeo até especial só da Cielo, porque nos chamou a atenção que o ativo começou a trabalhar abaixo das nuvens desde a semana aqui de 7 de agosto, quando fechou nos R$ 3,93 e a borda inferior das nuvens estava aqui nos R$ 3,97. E a gente começou também a trabalhar abaixo da nossa pontilhada amarela, que é a nossa aritmética dos 200, uma média longa aqui do nosso gráfico semanal, está exponencial de 200, nossa aritmética dos 200, as duas médias mais longas aqui do nosso canal. A exponencial de 200 está aqui acima das nuvens, no entanto, a nossa aritmética dos 200 aqui está abaixo das nuvens. A aritmética dos 200 tinha servido como uma região de suporte anterior por meados aqui de dezembro, semana de 5 e 12 de dezembro, tinha uma exponencial de 50 que reforçava como aqui um movimento importante para o ativo, ele reagiu, desenhou uma espécie de suporte. No entanto, a gente começou a trabalhar aqui nas últimas semanas abaixo da aritmética de 200 e não só começou a trabalhar abaixo dessa aritmética de 200 do gráfico semanal, como ela começou a servir como uma região de resistência. A gente trouxe aqui para vocês esse movimento há algumas semanas e realmente o ativo não consegue até o momento voltar a trabalhar acima dessa média, então a gente vai desenhar aqui para vocês, deixar desenhado no momento a aritmética dos 200 no gráfico semanal da Cielo, R$ 3,87. A última vez que a gente trouxe estava na região dos R$ 3,88, até vou apagar aqui, deixei anotado só para mencionar para vocês, mudou apenas um centavo, mas a gente vai ficar atento quando o ativo começar, quem sabe, a trabalhar acima dessa média, para quem sabe a gente compreender, já com uma possibilidade do ativo estar em uma região que é de tentativa de suporte. No entanto, a gente vê que o ativo está abaixo de todas as médias e também já começou a trabalhar abaixo das nuvens de Ichimoku, um movimento que a gente não gosta de ver aqui no gráfico semanal dos nossos ativos. A gente observa que Cielo também há algumas semanas já vem trabalhando com a nossa linha de atraso do Ichimoku abaixo do preço, agora no momento também já está abaixo das nuvens, ou seja, reforça um momento mais vendedor, um momento mais baixista. A gente observa que quando ele fez esse movimento mais lateral aqui, em meados de julho, a gente já via que a nossa linha de atraso do Ichimoku não estava mais trabalhando acima do preço e a gente gosta de ver essa linha acima do preço para quem sabe a gente acreditar no movimento mais altista segundo as nossas nuvens de Ichimoku. Então, Cielo aqui pelo menos pelo nosso Ichimoku e pelas nossas médias segue com o movimento mais baixista sem grandes novidades. Vamos observar os demais indicadores. O nosso DMI negativo acima do positivo desde a semana de 31 de julho, que foi coincidentemente a semana que ele perdeu as nuvens aqui de Ichimoku, sem novidades, e o nosso ADX também começa a ganhar força aqui, olha só, já embicou acima do nível de 20. A gente não gosta de ver essa linha azul ganhando força quando o nosso vermelho está acima. Nossa linha azul vai dizer, tem tendência? Começa a existir uma hipótese de tendência aqui no nosso gráfico da Cielo, e o vermelho acima do verde, ou seja, movimento mais baixista se desenhando. Importante, então, quem sabe nas próximas semanas, pelo menos retomar essa aritmética de 200 para a gente ter uma hipótese, por mais que seja ainda uma hipótese fraca, numa tentativa de desenhar um suporte próximo da aritmética de 200. Os demais indicadores aqui para vocês também, para a gente ficar com uma análise bem completa para vocês. O nosso IFR abaixo do nível de 50 desde a semana de 24 de julho e o nosso Money Flow Index já abaixo do nível de 50 desde a semana de 5 de junho de 2023, já está aqui com movimento, com um fluxo mais vendedor. Claro, estamos aqui numa região de sobrevenda desde a semana entre 12 e 19 de junho, para quem gosta de estudar, mas a gente observa que aqui o nosso estocástico até desenhou um fundo mais baixo, corroborando aqui com a ideia do movimento que ele vem sendo desenhado. Em algum momento pode ser que exista algum tipo de divergência aqui no nosso gráfico, mas a gente gosta sempre de estudar mais as tendências e até o momento a gente vê movimento mais baixista em CL3. Claro, a gente analisa da maneira mais fria e imparcial possível, mas sempre pensando nos acionistas, nas pessoas que operam mais na ponta compradora, que via de regra é como as pessoas físicas estão posicionadas. Então, retomando um ponto importante aí para quem sabe para a próxima semana da CL3, a nossa média aritmética de 200 nos R$ 3,87. Agora vamos continuar nosso vídeo, uma outra ação que a gente vai trazer para vocês, a Kepler, movimento mais altista, interessante para a gente estudar junto com vocês, não é recomendação de compra ou venda. Kepler na tela.
A Kepler essa semana fechou nos R$ 11,97, uma alta de 6,40%. Resolvi trazer também a KEPL3 aqui no nosso canal, porque é um ativo que está em franca tendência altista. É interessante a gente observar também o movimento dos gráficos que estão em alta, independente da gente estar comprado ou não no ativo. É interessante estudar o movimento. Vamos observar. O ativo, ao contrário de grande parte dos ativos até que a gente traz aqui no nosso canal, está acima de todas as médias, com a nossa nuvem futura verde, acima, claro, das duas médias de 200, aqui médias mais longas, exponencial e aritmética, acima das nuvens, e também outra questão que a gente gosta de olhar aqui no nosso Ichimoku, a nossa Chico Span, a nossa linha de atraso, já cortou também o preço, indicando uma possibilidade, sempre é uma fotografia do momento, não tem como a gente adivinhar o futuro, mas uma possibilidade aqui de um momento mais comprador para o ativo. O ativo vem com uma tentativa de rompimento, olha só, máxima de outubro de 2022 na região dos R$ 11,75, e essa semana a gente fez uma máxima de R$ 12,29, fechamos próximo da máxima. Vamos ver se o ativo vai tocar novamente esses R$ 11,75, se ele vai continuar seu movimento altista, mas é verdade que o ativo está acima de todas as médias aqui mais importantes do nosso canal. Vamos observar também os demais indicadores, só para estudarmos aqui junto. A gente observa que o DMI verde positivo está acima do negativo desde a semana de 26 de junho, nosso ADX também já ganhando velocidades acima do nível de 20 ou até mesmo 25. Interessante aqui o movimento do ativo, pelo menos pelo nosso DMI, e segue acima também de todas as médias. Vamos observar aqui rapidamente nosso Money Flow Index acima do nível de 50 desde a semana de 26 de junho, e olha só o nosso CFR também acima do nível de 50 desde a semana de 19 de junho, ganhou o nível de 60 aqui na semana de 14 de agosto. É interessante a gente ver que já estamos aqui numa região de sobrecompra, nosso FR no nível de 70, quando ele fica assim preto pra gente, ele indica que já ganhou o nível de 70. Essa semana, aliás, ele ganhou o nível de 70, na semana de 11 de setembro. Nosso Money Flow Index acima do nível de 80, o estocástico também acima do nível de 80. Claro, se for um movimento de uma super tendência, pode ser que ele permaneça nesses níveis e o ativo continue a renovar suas máximas do preço. Mas muita atenção, porque a gente também já está em níveis aqui de sobrecompra no gráfico semanal, mas até o momento, sem muito o que falar do ativo, apenas resolvi trazer aqui para vocês. Interessante a gente ver como muitas vezes o ativo dá a oportunidade de comprar dentro de um racional com os indicadores apontando para cima e um gráfico em franca tendência altista, pelo menos há alguns meses e anos. É claro, o ativo já teve alguns momentos mais complicados, até deixei marcado aqui no nosso gráfico algumas regiões interessantes que tem um gap aqui de 2007, mais ou menos entre a região dos 14, 15 reais até mais ou menos 18 reais. Até vamos visitar lá 2007 para quem está comprado no ativo. É interessante observar se o gráfico deixou alguns gaps no passado. Por isso que é importante, quando for realizar alguma compra, não comprar só apenas olhando para o presente. É importante estudar aqui também o passado do ativo. Vou trazer aqui, só para encerrar a nossa análise, a região que ele deixou um gap. Olha só, aqui mais ou menos em meados da semana de 28 de maio e 4 de junho de 2007. E ele já abriu aqui com uma porrada para baixo. Na semana de 20 de agosto ele caiu 63%. Então a gente tem um gap aqui nessa região, mais ou menos entre os 14, 38, 15 reais e 20 centavos até os 18, 15, 18 e 29. Então muita atenção caso o ativo volte a trabalhar nessas regiões. A gente nunca sabe se vai servir novamente como uma região de resistência ou simplesmente ele vai ignorar e continuar o seu movimento altista. Sem muito o que dizer do ativo, apenas chama a atenção que já está em alguns indicadores na região de sobrecompra, mas o ativo renovou aqui a sua máxima de outubro de 2022, segue bonito aqui no gráfico em relação às médias e às nuvens de Ichimoku. O movimento aqui segue ainda apontando para cima. Vamos ver qual vai ser o movimento das próximas semanas. Lembrando sempre, não é recomendação de compra ou venda. A ideia do nosso canal é compartilhar conhecimento, ser um caráter mais educacional. Então é importante vocês continuarem aqui com a gente. Quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreve no nosso canal. E agora vamos continuar com celulose Irani na tela para vocês. Honey 3 essa semana, uma alta de, vamos trazer com precisão, 13,93%. Fechamos dos R$ 12,51. Vamos trazer o gráfico aqui dos últimos 12 meses. Uma alta aqui
desde janeiro de 2023 de 69,32%. Resolvi trazer um gráfico aqui também que está com uma franca tendência altista. Percebam, o ativo em 2023, pelo menos pela série histórica que a gente tem aqui para vocês desde de 2000, vem com o seu topo histórico fazendo a máxima histórica aqui em 2023. No nosso gráfico semanal, observe como ele está numa franca tendência altista, não tem nem muito o que dizer do gráfico, olha só. Estamos acima das nossas duas médias amarelas de 200, acima das nuvens, acima de todas as médias, acima da nossa média vinho, que é a nossa média lenta do Shimoku, fez um rompimento aqui de um topo relevante de novembro de 2022 e foi simplesmente embora. Interessante que essa semana chegou a tocar na média verde de limão, que é a nossa média mais curta do canal, nossa Tenkan média de 9 do Shimoku, estava na região dos R$ 11,08, e o ativo foi lá, pum, praticamente fez um belo candle de alta, renovando sua máxima histórica. Resolvi trazer o ativo aqui para vocês, para a gente observar e estudar também. Olha só, acima de todas as médias, o ativo chegou aqui cortar o candle da semana de dezembro de 22, essa linha de atraso, nossa linha do Shimoku, que sempre é interessante ter ela acima do preço e acima das nuvens, indicando um momento mais comprador. A gente não gosta, seja quando ela começa a trabalhar dentro dos candles, ou então quando ela corta abaixo dos candles. Interessante quando ela voltou a trabalhar acima dos candles, e ensaiaria, quem sabe, a gente sempre trabalha com as possibilidades de uma retomada aqui, de um momento mais altista, e foi realmente o que ela fez, foi um momento bem assertivo. Olha só que interessante nosso DMI verde, acima do negativo desde meados de abril de 2022. Olha só o nosso ADX aqui. Ganhou nível de 20, 25, recuou, nível de 25 de novo, recuou, nível de 25. A gente já está com o ADX um pouco esticado, é verdade. Vamos ver se ele, em algum momento ele começa a desacelerar, mas sem muito o que dizer. DMI pelo menos segue robusto, positivo acima do negativo desde meados de abril de 2022. Quem está ancorando sua operação pelo DMI está comprado há mais de um ano, praticamente quase um ano e meio no ativo. E só para encerrar, para a gente sempre ficar com os mesmos indicadores aqui para vocês, nosso IFR acima do nível de 50 desde janeiro de 2023, nosso Money Flow Index acima do nível de 50 desde março de 2023, só chama atenção, claro que estamos já numa região de sobrecompra do estocástico. Quando o nosso IFR está preto, também já indica uma região de sobrecompra, atenção, pode desenhar cá algum tipo de divergência. Mas para quem gosta de operar simplesmente as médias, sem muito o que dizer aqui do nosso gráfico, resolvi trazer para vocês um gráfico mais diferenciado, que tem uma forte tendência altista, que segue, olha só, como a gente vê um alinhamento de médias interessante. Em alguns momentos, é claro, ele perde as nuvens, chega a perder, por exemplo, as médias de 50, mas para quem está posicionado pensando mais no longo prazo, em muitos momentos ele dá oportunidades interessantes de compra. Lembrando, são apenas estudos, a gente não faz recomendação de compra ou de venda. Para quem gostou, eu peço para deixar o like, se inscrevam no nosso canal. Ontem também fizemos um vídeo de fechamento semanal, para quem quiser ver nossa análise referente a Prio 3, Magazine Luiza, Aeres e outros ativos. Interessante continuar a estudar aqui com a gente. Bom final de semana para todos, vamos fazer novos vídeos assim que possível. Gerenciem o risco de vocês, invistam sempre com responsabilidade. Forte abraço e bons investimentos.